Nessa aula a gente vai dar um overview geral aí pelo N8N para a gente poder explorar um pouco mais a interface, quais são as funcionalidades e tudo mais. Bom, essa aqui é a tela inicial do N8N, quando você criar sua conta vai aparecer assim. A primeira coisa que eu já queria destacar é a existência dos workflows. O que são workflows? Os workflows são efetivamente ali as automações que você vai criar. Então cada automação, cada fluxo é um workflow diferente. Então, para você criar um workflow, é só vir aqui em cima em Create Workflow. Então, aqui dentro, ele já abre, né, um desenho tipo um Kanban, onde você pode dar mais um, menos um, e aqui que você coloca os bloquinhos do que vai acontecer nesse fluxo. Aqui também, aqui em cima, você tem a parte de renomear, então, cliquei aqui, vou botar Workflow Aula. Então, eu dando um Enter aqui, ele já renomeou o nome. E aqui a gente tem também as tags, onde a gente pode colocar as tags em si para nomear. E aí que, por exemplo, eu uso bastante uma tag para cada cliente, para ficar mais fácil de eu visualizar, tá? Então, aqui são as tags que você pode usar de forma personalizada do jeito que você quiser. Esse maisinho já está até selecionando aqui para você criar a primeira etapa, que é onde vai começar esse fluxo, né? Então, quando você clica aqui no mais, existe vários ali opções, né, que você pode selecionar. Vou colocar nesse trigger manual, depois a gente vai ter aulas específicas, né, explorando cada uma dessas opções. Então, esse manual funciona no teste aqui. Então, quando eu der um teste workflow, eu estou simulando uma execução, ele já vai ativar. Aqui não fez nada porque não tem nada, então ele só ativou. E aí por isso que eu tenho que colocar aqui nesse maisinho para adicionar uma próxima etapa. Então vamos supor que nessa próxima etapa eu vá falar com um agente de IA, tá? Então aqui tem um módulo de AI Agent que a gente vai explorar também, mas eu só vou colocar aqui só para vocês verem. E aí quando eu der o play, deixa eu até deletar isso aqui, quando eu der o play, ele já vai ativar esse agente, tá? Deixa eu pegar até um outro exemplo para ficar mais fácil. Vamos abrir aqui um Google Sheets, tá? Aqui a gente consegue também fazer essa conexão do Google Sheets. Aí eu quero, quando eu ativar, ele vai entrar no Google Sheets e aí tem essas ações, tá? Cada aplicativo que você consegue colocar aqui, que o N8N chama de nós, cada nó, ele tem ações específicas. Então, dentro do N8N, a gente tem os nós que já são nativos. Então, essas aplicações todas aqui ó, já são empresas nativas que já têm conexão direta com o N8N. Então, o Google Sheets é um deles. E aí, quando você clica na aplicação, você tem as ações. Então, cada um desses são umas ações. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu posso criar uma planilha, eu posso deletar uma planilha, eu posso atualizar uma linha na planilha, eu posso limpar uma planilha, eu posso criar uma planilha, eu posso deletar. Então, tudo isso aqui são ações que já vêm prontas do Google Sheets, no caso, né? Então, aqui eu posso pegar dados, né, em uma linha e posso atualizar uma linha numa planilha. Então, isso aqui são ações que já tem nativas do Google Sheets. Assim como existem essas aqui do Google Sheets, existem várias outras de vários outros sistemas. Aqui nada mais é do que uma forma facilitada da gente consumir essa aplicação via API. Lembra na aula sobre como funciona a API? A gente não consegue abrir um Google Sheets e deletar uma linha, ou atualizar uma linha, ou criar uma nova planilha. A gente não consegue fazer isso pela interface. Exatamente algumas coisas que a gente consegue fazer de forma humana, né, clicando ali na interface fazendo, a gente consegue também fazer via API e o N8N facilita isso já com algumas aplicações nativas. Então ele já facilita aqui para a gente construir e a gente fazer essas ações. Outro conceito interessante que na maioria das aplicações aqui a gente vai ter é o conceito das credenciais. Então quando eu coloco aqui para criar, vamos colocar aqui para pegar algumas linhas, tá? Quando eu coloco aqui para pegar algumas linhas, abre uma tela de configuração dos nós. Aqui tem várias opções, mas vocês vão já ficar familiarizados, tá? Então, quando eu clico duas vezes aqui, ele abre a configuração, quando eu clico fora, ele fecha, tá? Então, aqui também tem salvar. Então, vamos clicar aqui duas vezes para a gente explorar essas opções aqui. Cada aplicativo ou cada sistema em si, ele vai ter configurações diferentes. Aqui no Google Sheets você tem essas configurações que basicamente é a sua credencial do Google. Aqui a parte
da conexão, né, e como ele vai pegar esse documento. Aqui é a operação em si, que é esse get room, que é basicamente pegar as linhas, e aqui você vai setar qual é o documento e qual é a planilha em si, né, a aba ali, porque a gente até fala errado, né, a planilha em si são as abinhas, e o que a gente chama de planilha é o arquivo em si. Então você tem o arquivo e você tem as planilhas. A planilha são as abinhas. Depois eu vou abrir aqui uma planilha para ficar mais fácil da gente visualizar isso. Mas aqui a gente precisa fazer o credenciamento, a conexão com o Google Sheets. Aqui por acaso eu já tenho, tá, uma conexão, mas se você não tiver, você tem que criar aqui, clicar em criar credencial. E aqui é uma configuraçãozinha que depois eu vou ter aulas específicas para como fazer isso no Google e em outras plataformas, mas basicamente é por aqui que você faz uma conexão. Essa conexão você faz uma vez só. Então, aqui eu já fiz, né, uma vez e depois eu não vou precisar fazer mais nunca, justamente porque já está conectado aqui com a minha planilha, tá? Aqui nessa parte das credenciais você pode criar por aqui e também aqui por fora, ó. Do lado do workflow tem as credenciais que você já consegue criar por aqui também, tá? E aqui tem as execuções. Toda vez que um workflow rodar, ele disparar, ele vai mostrar aqui as execuções. Aqui só tem uma execução, que é aquela execução que a gente fez de teste nesse trigger aqui de teste, né, mesmo. E aí você vê que a gente já colocou mais coisa nesse workflow. Se a gente abrir aqui, ó, já tem até mais coisa. Ó, já tem esses sheets aqui. Só que como na execução ele não tinha, ele só mostrou exatamente o que executou e o que tinha na hora, tá? Então, isso é legal. E aqui na execução você tem o tempo, né? Então, foi sucesso, durou que 0,004 segundos. E aqui também tem o ID ali da execução, beleza? Então, aqui, como falei, é uma aula de overview. Depois a gente vai falar especificamente ali sobre o workflow, sobre as possibilidades, sobre os nós, enfim, falar sobre tudo isso, tá? Outra coisa importante aqui é a parte de visualização. Então, quando você clica nesse quadradinho aqui, você consegue centralizar e enquadrar todos os nós que você tem aqui. Então, por exemplo, outra coisa importante. Aqui você vê que ele está ligado por essa linha, tá vendo? Se eu clicar nessa lixeirinha, ele deleta essa ligação. Então, se eu colocar o teste workflow, ele só vai rodar aqui e vai parar aqui porque não tem nenhuma conexão. Se eu conectar, quando eu botar para rodar, ele vai rodar isso e depois isso. Aqui vai dar erro porque não tem nada funcionando, né? Mas ele vai pegar aqui e vai pegar ali justamente para ativar esses dois blocos, beleza? Então, aqui tem até um bugzinho do N8N, ó, que quando ele fica linha reta, quando eu seleciono aqui e vou para deletar, ele meio que não deixa, né? Um macetezinho para isso é dar uma arrastada para cima e aí eu consigo, quando eu seleciono o cursor aqui, deletar ou adicionar uma etapa. Então aqui eu deleto e quando eu quiser conectar de novo é só eu clicar e arrastar, tá? E aqui no mais eu consigo criar um nó aqui no meio do caminho. Então se eu colocar aqui esse filtro aqui, ele criou um filtro no meio do caminho entre o acionamento manual e entre a planilha. Se eu quiser deletar, eu posso também deletar, só selecionar, colocar o cursor em cima e colocar aqui nessa lixeirinha, beleza? Então são essas as possibilidades. Aqui em cima tem a parte do editor e aqui também tem uma execução. Lembrando que eu já mostrei a execução lá por fora. Qual é a diferença? Nessa execução aqui dentro do workflow, ele só vai mostrar a execução daquele workflow específico. Essa execução aqui de fora, ele mostra todas as execuções de todos os workflows. Então, obviamente, como aqui a gente só tem um workflow, a gente só vai ver aqui as execuções do mesmo workflow, né? Mas se a gente tivesse vários aqui, a gente iria ver de todos os workflows. Então, dependendo se você quiser ver certinho, né, o que está acontecendo e tal. Se você quiser ver o geral, entra aqui nesse home aqui nas execuções. E se você quiser ver as execuções de um workflow específico, clica no próprio workflow e vê aqui em execuções, tá? Outra coisa importante é aqui a parte de inativo e ativo. Nesse desenho aqui, esse workflow está inativo. Para eu ativar, eu tenho que clicar aqui em ativar, só que aqui ele não vai deixar justamente porque tem um nó aqui que eu preciso fazer a configuração. Deixa eu colocar um filtro aqui. Acho que ele já vai deixar. Não, ele não vai deixar justamente porque eu tenho que colocar um trigger, né? Nesse manual é basicamente para teste, então eu não consigo ativar ele, porque quando você ativa, ele subentende que vai ter
um trigger, né? Qual o conceito de trigger? Trigger é um acionador que seja externo. Então, se eu colocar, por exemplo, um webhook, que eu já vou explicar para vocês depois o que é um webhook, aí sim ele vai deixar eu ativar. Ó, agora deixou eu ativar, é só uma informaçãozinha ali sobre webhook e tal, isso aqui não precisa se preocupar, e pronto, tá ativo. Esse webhook, quando ele receber um evento, depois eu vou explicar exatamente como funciona, né, um webhook e tal, tem uma aula específica sobre isso, mas quando ele receber um evento, ele já vai estar ativo aqui para receber a informação e a partir disso fazer N coisas aqui. Aí é aqui que a gente começa a avançar na brincadeira. Então a gente consegue fazer com que quando chegue uma informação, essa informação vai para uma inteligência artificial, que a inteligência artificial vai processar toda essa informação e vai dar uma resposta ali no final. É aqui que a gente consegue criar, né, todo esse conceito de automações e agentes de IA e tudo mais. Mas lembrando que isso aqui é só uma aula de overview, só para vocês entenderem como funciona essa parte aqui visual do N8N, tá? Então não se preocupem com os bloquinhos aqui, o que eu estou usando aqui é só termos de didática mesmo para a gente poder ver como funciona a interface. Essa parte aqui do zoom, por exemplo, se eu arrastar para cá assim, ó, e dar um zoom todo errado, quando eu clicar aqui, ele vai ajustar a tela para pegar todos os bloquinhos que existem, né? Então você vê que tem um em cima e um embaixo, ele ajustou para a visualização pegar o todo. Se eu colocar aqui e colocar para o zoom de novo, ele vai enquadrar o melhor enquadramento possível para pegar todos os nós, beleza? Lembrando que o conceito do N8N, cada bloquinho desse aqui são nós, então basicamente assim, essa é a nomenclatura. Aqui a gente tem também o zoom in e um zoom out, né, que é basicamente dar um zoom mais ou menos. No mouse você também consegue apertando Ctrl mais ou Ctrl arrastando aqui a bolinha do mouse, então isso é importante. Uma outra coisa, que quando você tá em qualquer lugar, você pode clicar aqui naquela bolinha do mouse e arrastar, ó, ele ajuda na visualização, então você pode sempre trabalhar com esses recursos, né, de Ctrl, selecionando, ou só selecionando, Ctrl mais, Ctrl menos. Com o dia a dia vocês vão pegando, né, esses macetes de como mexer ali nesse workflow para ficar melhor essa dinâmica, enfim, essa usabilidade. Aqui a gente tem o botãozinho do teste workflow, basicamente aqui que a gente vai testar uma ação, né, uma requisição nesse workflow. Aqui em cima tem o de compartilhar, mas para você fazer isso, você compartilha com outras contas, mas tem que ter um upgrade aqui de plano, mas enfim, isso para a gente não vai mexer em nada. Essa parte aqui, ele vai falar do histórico do que foi feito na automação em si. Então aqui você consegue restaurar um histórico anterior. Então vamos supor que você mexeu errado. Você pode vir aqui, eu quero voltar na versão de 9.20. Você vem nesses 3 bolinhas e restaurar para essa versão. Você bota aqui o Restore, que ele vai basicamente, quando você fechar, vai restaurar na versão que tinha naquele horário. Próxima opção aqui no N8N são essas 3 bolinhas onde você consegue duplicar esse workflow diretamente. Então, deixa eu clicar aqui. Ele já duplica e ele já renomeia aqui com o mesmo nome e o copy. Então, se você botar duplicar, ele vai criar um novo workflow exatamente com as mesmas configurações. Tanto que se eu for aqui na home, vai ter o workflow aula e o workflow aula copy. Outras opções aqui dos 3 pontinhos é o download. Quando a gente faz o download, você pega um arquivo em JSON, né, que é basicamente a forma que o N8N ele trabalha. Isso aqui é interessante, que a partir desse arquivo a gente consegue importar em outras contas, que é exatamente a próxima opção que tem aqui nos 3 pontinhos, que é importar por meio de URL e importar por meio de arquivo. Então, você pode basicamente pegar um workflow que você fez, exportar e mandar para alguém fazer essa importação aqui do arquivo, e com isso você consegue compartilhar o workflow, receber o workflow de outras pessoas. E a gente vai até trabalhar com esse conceito aqui, tá? Vou disponibilizar alguns workflows para facilitar a vida ali de vocês, né? Porque existem alguns templates que a gente usa que é replicável, que vocês conseguem utilizar para encurtar esse tempo aí de vocês. Outra opção aqui são as configurações do workflow, tá?
Isso aqui é muito importante, a gente vai ter uma aula especificamente explorando isso aqui. Poucas pessoas usam e é muito importante. O que é mais importante assim de cara para vocês saberem é esse time zone, que o N8N trabalha com um fuso horário para conta em geral e um fuso horário por workflow. Por quê? Porque tem algumas automações que a gente faz baseada em data e hora. Quando chegar nessa data e hora, faça alguma coisa. E essa data e hora ela vai estar influenciada por esse time zone aqui que a gente colocar desse workflow. Então aqui está América, New York, geralmente é padrão, já vem assim. Então aqui a gente pode botar São Paulo, América, São Paulo, que aí esse workflow vai ficar confuso de São Paulo. Tem outras configurações aqui que são muito interessantes, mas a gente não vai explorar eles agora, tá? Basicamente é isso. Aqui tem o maisinho, onde a gente consegue colocar, né, os nós em si. Eles dividem os nós aqui em algumas categorias, tá? Mas todos são nós. Então tem os nós ali dos aplicativos em si, tem os nós aqui de transformação de informação, tem os nós aqui especificamente de flow, de fazer filtro, do si, enfim, a gente vai explorar, cara, um por um isso aqui. Enfim, tem as categorias aqui das ações que a gente vai explorar depois. E por último, que eu queria mostrar dentro dessa tela é essa opção aqui de notas. Isso aqui é muito legal porque você consegue colocar umas notas para algum pedaço ali do seu workflow, justamente para você já se lembrar do que você está fazendo. Então, inclusive, você pode vir e colocar aqui embaixo, aumentar, diminuir, justamente para ser ali uma forma visual de você saber, né? Então, quando você clica 2 vezes, você consegue renomear. Aqui ele fica nessa linguagem de Markdown, né? Tá até aqui, ó, Markdown. Então, se você coloca dois jogos da velha, ele fica em negrito, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, clicar, ou eu posso apagar isso tudo aqui e vou colocar aqui, ó. Aqui tá o nó de filtro. Opa, vamos lá, o nó de filtro. E aí eu vou clicar fora, ele já ficou aqui a explicação. Então eu posso fazer isso, eu posso selecionar uma parte, vamos supor que no seu fluxo tenha vários pedaços. Então você pode colocar essa nota em um pedaço e explicar o que está acontecendo ali. Até para você lembrar, para você se familiarizar ou de repente para até uma outra pessoa que vai ver o seu fluxo também saber o que está acontecendo. Aqui a gente consegue também mudar a corzinha, né? Então é bem legal, tem várias possibilidades aqui. E você pode escrever aqui, lembrando que está nesse Markdown, né? Então a gente tem a formatação, né? Com 2 jogos da velha assim que fica em negrito, enfim. Mas é bem interessante essa possibilidade aqui da nota, justamente para você se organizar e até de repente para você colocar aqui onde você parou, né? Onde parei. E aí aqui você já coloca, né? Tipo, ó, parei na configuração. E aí você vai escrevendo aqui. E quando você entrar nesse workflow de novo, você já olha aqui e já vê o que está acontecendo. Isso aqui facilita muito para, às vezes, você não precisar ter um bloco de notas por fora. Você já anota tudo aqui. E quando você voltar nesse workflow, calma aí, esse aqui que eu abri, né? Já vai ter aqui a nota bonitinha. E você não vai precisar pegar isso em outro lugar. Então aqui dá para fazer algumas configurações, duplicar, copiar e tal, ou deletar. E ele já some daqui. Beleza? Bom, basicamente esse é o overview do Canvas. Aqui quando você abre aqui o próprio workflow. Para a gente finalizar mesmo, a gente consegue fazer alguns filtros aqui do workflow, né? Já comentei, filtro por tag, filtro por status. Aqui também consegue organizar por nome, né, de A a Z, de Z a A, ou o que foi criado mais cedo, o que foi atualizado por último, enfim. E aqui você tem outras opções de templates, aqui onde você consegue pegar templates já pré-prontos. Aqui a configuração de variáveis, mas aqui ele só está disponível também no plano Enterprise, mas, cara, para a gente não vai fazer nenhuma diferença. Aqui a parte de ajuda, né, que tem a parte da documentação, tem aqui alguns fóruns e tudo mais. E aqui embaixo tem a parte de atualização. O N8N ela é uma ferramenta muito dinâmica, então
toda semana basicamente tem uma atualização nova. Então aqui que você consegue ver os upgrades, né? Então, ó, eles fizeram 2 atualizações aqui há 6 dias atrás. Eles falam aqui o que foi feito de upgrade, né? Então, quando você clica, ele fala aqui, ó, foi feito upgrade e tal, algumas atualizações novas, algumas funcionalidades novas. Então, aqui eles colocam as versões e o que foi feito em cada versão. Depois a gente vai ter aulas específicas de como fazer upgrade no seu N8N. Lembrando que para fazer upgrade você não perde nada, tá? Então, só ir lá na aplicação, mudar o número e dar um ok que ele basicamente vai atualizar, mas depois a gente vai mostrar sobre isso. E a última coisa que eu queria falar desse overview é a parte de configuração da conta. Então vem aqui nessas 3 bolinhas aqui embaixo, settings, e basicamente a gente usa mais essa parte aqui do personal, onde você consegue mudar o seu nome, o sobrenome, o e-mail, mudar a senha aqui, você consegue habilitar autenticação de 2 fatores, e aqui você consegue mudar o tema do N8N. Então, o que eu estou usando do sistema padrão tem também um dark aqui. Então, se você colocar salvar, ó, então ele fica nesse dark aqui, que fica também bem legal de usar. Então, fica aí da sua preferência. Você prefere usar o dark ou o sistema padrão. Eu geralmente uso o padrão, tá? Então, deixa eu botar aqui no settings. Deixa eu voltar para lá. E basicamente aqui que você muda esse lighting, tem esse light também, que basicamente é a mesma coisa do outro, tá? Do padrão. Então é isso, essa foi nossa aula de overview, para você se familiarizar, você saber o que está acontecendo aqui nessa tela. Nas próximas aulas a gente vai explorar com mais cada funcionalidade aqui do N8N.